Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Como vocês podem ver, a gente precisou adaptar um pouquinho o formato da nossa aula, mas é para o bem de todos, para a nossa segurança, e eu espero que logo esse período passe e que nós estejamos juntos novamente aqui na escola. Bom, antes de começar o conteúdo que eu trouxe para vocês no primeiro ano, é uma revisão do que nós tivemos nas últimas aulas, antes da gente dar continuidade, e é necessário falar sobre essa nova rotina que vocês vão ter. A educação EAD, ela é uma coisa boa, a gente fica mais confortável, só que não pode relaxar. Então eu espero que vocês saibam a responsabilidade e o comprometimento que vocês têm que ter para isso tudo funcionar e para vocês ficarem bem nesse período que nós estaremos afastados. Primeira dica que eu dou: crie uma rotina, estabeleça os horários, cumpra os horários, de preferência siga a rotina que vocês tinham aqui na escola e tenham o máximo de comprometimento com vocês mesmos, ok? Não deixa nenhuma matéria acumular, assistam às aulas, leiam a apostila, porque todo o conteúdo que eu vou apresentar para vocês aqui eu vou extrair da apostila. Façam as suas anotações e durmam bem, não negligenciem o sono de vocês, o descanso, porque é extremamente necessário para o aprendizado, ok? Então hoje, como eu falei, nós veremos uma revisão sobre o nosso primeiro capítulo da apostila, que é o sentido da arte. Vamos falar primeiro sobre a consciência estética. Então, a consciência estética, isso daqui está na apostila de vocês. Desde os primórdios da humanidade, o homem, mesmo sem intencionalidade artística, já apresentava lampejos de uma consciência de beleza que se desenvolveria com o passar dos tempos. O que isso quer dizer? Que mesmo sem o homem ter muita noção intelectual, sem ter algo muito desenvolvido, ele já estava envolvido com a arte. Então, a primeira forma que ele encontra de se expressar através dos meios artísticos, seja a pintura, posteriormente a escrita, é o contato, a atração com a natureza. Essa vinculação do homem com a natureza e sua tentativa de representá-la esteticamente, de forma intencional, reveladora de sua necessidade de beleza, será denominada arte. Então, como que a gente pode definir o que é arte? Ela é a forma que a gente encontra de se expressar, que o homem encontra de expor o que ele sente. Aqui eu tenho um exemplo de arte rupestre, que é uma arte muito antiga, encontrada nas cavernas, que os homens desenvolveram para expressar o que eles observavam. Como a gente pode ver aqui, nós temos animais, a silhueta de pessoas aparentemente atacando, caçando, realizando alguma ação que tinha a ver com a realidade que eles viviam. Veremos historicamente como a relação do homem com a natureza será recorrente. Então, esse contato, essa conexão que o homem tem, ela será algo muito constante. Desde antes até hoje, a gente tem a expressão, o contato, a conexão do homem com a natureza. E o processo de desenvolvimento artístico passa por sua relação direta com os rituais, mitos, mágico, sacro, até chegar a uma expressão mais espontânea e intuitiva. O que isso quer dizer? Que, conforme a gente vai ver ao longo do ano, as escolas literárias, elas mostram o desenvolvimento intelectual dos homens, da mente humana, tendo influências do mundo exterior, porque a arte, ela busca representar uma realidade ou fugir da realidade. Aqui no caso, o sacro, algo religioso, foi algo que influenciou por muitos séculos a nossa produção
expressão artística, seja poesia, seja pintura, seja escultura. Então, essas coisas influenciam a nossa arte. Aí aqui eu trouxe um exemplo da deusa Vênus, que é uma estatueta grega, que foi descoberta em 1820 na ilha de Milo. Como vocês podem ver, diferente das pinturas anteriores, ela já tem traços mais equilibrados, mais próximos do que seria o ser humano, mais próximo da realidade. A beleza pede contemplação. Agora falando um pouquinho sobre essa questão de beleza e de grotesco, né? Captamos a realidade pelos sentidos e sentimentos. Gozo, prazer, excitação, melancolia, alegria e tantos outros sentimentos num fluxo que vem de fora e chega ao nosso interior. O que isso quer dizer? O nosso contato com a vida real, com a realidade, desperta inúmeros sentimentos aqui dentro. E a gente tem a necessidade, tende a expressar esses sentimentos, a querer colocá-los para fora, em alguma forma. Nessa relação de contemplação, o homem desenvolve um senso estético que lhe possibilita expressar o mundo que o cerca e que o toca emocionalmente. Então, a realidade que eu percebo, eu interiorizo aquilo, depois eu exponho aquilo com o meu ponto de vista, com a minha interpretação daquilo. A arte transita no espaço entre desejo, a realização e a incerteza, de encontrar não apenas uma forma adequada de se expressar, mas também materiais apropriados a esse fim. Então, se eu quiser me expressar através da pintura, eu preciso ter tinta, pincel, uma tela, algum lugar para eu poder pintar. Se eu quiser me expressar através da música, eu vou precisar de instrumentos, eu vou precisar de um pouco de conhecimento musical, de notas musicais para poder compor, eu vou precisar conhecer muito bem a língua que eu quero escrever, uma música, como eu vou expressar o que eu estou sentindo. Na literatura, eu vou escrever, então eu preciso ter um conhecimento da linguagem, da língua e como eu quero expor aquele sentimento no papel. Eu vou precisar de caneta, papel e todas essas coisas como material. A arte e seus sentidos. Agora, passando um pouquinho da percepção da arte para a cultura, que é um conjunto de manifestação humana que a arte constrói, no sentido de adequar o meio à sobrevivência do homem e ao seu bem-estar. Então, a função da cultura é justamente essa. É um meio de adequar a sobrevivência do homem ao nosso bem-estar. Os traços particulares da cultura de cada organização humana resultam de manifestações diversas, umas mais organizadas, outras menos, umas mais belas, outras menos. E isso quer dizer o quê? Quando a gente fala de cultura, quando a gente fala desse conjunto de manifestações humanas, a gente fala de diversidade. Nenhuma cultura, a cultura ocidental não vai ser igual à cultura europeia. Mesmo que existam influências de uma na outra, elas vão ter cada uma a sua identidade. Falar de arte é falar de beleza e também do seu contrário. Conceituar o belo e a beleza, o feio e o grotesco, mesmo não sendo tarefa fácil, tem relação direta com o entendimento do que é literatura. Belo e beleza, feio e grotesco são termos que não encontram um conceito fechado. O que isso quer dizer? Cada um vai ter uma percepção do que ele considera bonito, do que ele considera belo, do que ele considera como beleza e do que ele considera feio, grotesco, bizarro. E isso daí é uma percepção individual. Então, ao observar uma obra artística, você pode dizer que aquilo dali é feio, que não é bem feito, e o seu colega pode
olhar e falar que é bonito, que ele admira aquela obra, que ela tenha um certo equilíbrio. Para exemplificar, eu trouxe essas duas esculturas. Uma, como vocês podem ver, com formas mais equilibradas, mais aproximada da realidade, mais aproximada de um conceito de beleza clássico, e a outra um pouco mais desproporcional. Cada uma representa a beleza da sua forma. Essa estátua aqui representa uma deusa da fertilidade. Como que a gente identifica que é a deusa da fertilidade? Por conta dos atributos que a mulher tem para gerar uma vida mais protuberantes, como a barriga, os seios e os lábios também. E aqui na outra estátua nós temos uma mulher um pouquinho mais real, mas que também representa uma beleza. As duas têm a sua beleza. Para alguns essa aqui pode ser grotesca, mas para outros pode ser o padrão de beleza, de estética bela. Historicamente, o homem tenta insistentemente traduzir o belo e a sua negação. Então a gente sempre tem aqui, ao longo da história, a expressão de coisas boas e o seu contrário, de coisas bonitas e o contrário, como uma forma de transcender a si mesmo, ou seja, ultrapassar ele mesmo a própria existência na busca de se eternizar, de se imortalizar por meio de sua obra. O que isso quer dizer? Que o homem, os homens que existiram e que existem até hoje, eles de alguma forma buscam eternizar aquilo que eles estão produzindo. Um exemplo de homens que conseguiram isso são essas duas obras. Uma é a estátua do primeiro imperador romano. Então, esse daqui é o imperador Augusto. Ele existiu há muitos séculos atrás e a gente sabe quem foi essa figura. E esse daqui conseguiu se eternizar através da obra Mona Lisa, que é muito famosa, que foi o Leonardo da Vinci, certo? Foram homens que conseguiram êxito nessa ideia de se eternizar. Então, agora passando para a arte ocidental, no contexto mundial. O mundo antigo e as grandes civilizações que tiveram seu espaço de importância na história mundial, mesmo que subjugadas ou dominadas por outras culturas, deixaram suas marcas e suas contribuições em toda a estrutura de mundo que hoje conhecemos. O que construiu a arte ocidental? As influências externas e as adaptações às nossas necessidades, à nossa visão. Então, mesmo que em alguns momentos uma cultura se sobrepôs a outra, ela ainda de alguma forma existia com a sua originalidade, com a sua autonomia. Por fim, a arte ocidental tem um papel relevante na compreensão da nossa própria forma de fazer e entender a arte, mas não é a única forma de expressão estética existente no mundo. É importante a gente ter essa consciência de que quando se fala de arte não existe o certo e o errado. Quando a gente fala de arte, não existe algo mais importante do que o outro. A gente precisa reconhecer a diversidade cultural, a diversidade artística, respeitar a identidade de cada cultura e de cada arte e entender que o nosso conceito de arte ocidental não é o único que existe ou que predomina. Refletir bem sobre essa questão ampliará nossa visão de mundo e nos ajudará a nos situarmos melhor nele. Então, compreender esses aspectos do que é arte, o que é belo,
a identidade que cada uma delas tem, vai ampliar a nossa visão de mundo e nos ajudar a viver melhor nele. Na apostila de vocês tem uma página, agora eu não lembro qual é, mas tem um texto que eu quero que vocês leiam que fala sobre a arte do Oriente Médio, se eu não me engano. Eu vou postar no portal qual é a página que eu quero que vocês leiam, tá bom? Então a nossa aula foi essa. Eu espero que vocês